Boa tarde, estamos de volta com o Senado agora. A Comissão de Relações Exteriores aprovou o projeto que estabelece novas regras para os estrangeiros. A lei da migração tem foco humanitário. Censura, perseguição política, ausência de direitos constitucionais. Marcas do período em que os militares ocuparam o poder no Brasil. Foi nessa época em que nasceu o Estatuto do Estrangeiro. O atual Estatuto dos Estrangeiros é uma lei de 1980, um período muito fechado da nossa história. Uma lei baseada em doutrinas como a doutrina de segurança nacional. Ou seja, o estrangeiro é visto mais como um intruso que tem deveres e tem imposições do que efetivamente um partícipe da construção histórica, da construção social do país, como é de fato a verdadeira história do Brasil, né, que é construída, forjada em migração. O Senado tem agora em mãos uma proposta com foco na acolhida humanitária. O projeto, que em linhas gerais trata da entrada e permanência de estrangeiros no Brasil, também regulamenta a situação dos residentes fronteiriços, que são aqueles que trabalham no Brasil, mas moram em países vizinhos. Cria mecanismos de proteção ao apátrida, pessoa que não tem nacionalidade alguma. Regula o asilo político e estabelece novas regras para os tipos de vistos concedidos. Hoje a política de vistos é uma política extremamente complexa e burocrática. Um exemplo, o nosso visto de turista não inclui o visto de negócios, como boa parte dos países o fazem. Não há possibilidade, por exemplo, de eu vir ao Brasil e procurar um emprego, né, legalmente. Isso, evidentemente, induz a irregularidade. Para se tornar mais fácil que um trabalhador estrangeiro venha ao Brasil, para se tornar mais fácil que um pesquisador estrangeiro venha ao Brasil, ou até mesmo que um estudante estrangeiro, um estudante venha ao Brasil. Uma das críticas ao projeto é de que, ao facilitar a vinda de estrangeiros, a mão de obra local sofreria com a disputa por vagas de trabalho, aumentando o desemprego. Nos últimos 5 anos, o número de imigrantes no Brasil cresceu, de 1.413.000 para 1.870.000. É preciso termos uma solidariedade ao que vem, porque nós também, por vezes, requeremos essa solidariedade no exterior. A aprovação do projeto pode ajudar o Brasil a enfrentar de forma mais estruturada situações como a dos haitianos. Primeiro, porque cria a figura do visto temporário por acolhida humanitária. Depois, porque ao tipificar o crime de tráfico internacional de pessoas para fins de imigração, combate a ação dos chamados coiotes. As pessoas não procuram o nosso país simplesmente por um desejo ou por um capricho. Procuram porque querem e desejam ter acesso e direito à prosperidade, a emprego, a trabalho, a vida, a felicidade, enfim. A lei, portanto, ela trata de todas essas questões e ela foca, sobretudo, na preocupação do acolhimento. Se não houver recurso de 9 senadores para que a discussão seja levada ao plenário, o projeto seguirá para a Câmara dos Deputados. A Comissão de Agricultura discutiu hoje o registro dos defensivos agrícolas no país. Segundo técnicos parlamentares e representantes do setor agrícola, o sistema de registro do país está emperrado pela falta de pessoal e pela burocracia. A audiência pública foi convocada com base em um acórdão do TCU que avaliou os critérios da Anvisa para a emissão do chamado IAT, Informe de Avaliação Toxicológica para os Defensivos Agrícolas. Hoje, no Brasil, o registro de um defensivo agrícola demora, em média, de 4 a 5 anos. Cerca de 100 profissionais trabalham neste processo, sendo que nos Estados Unidos, por exemplo, este número chega a 800. 3 ministérios participam do registro, às vezes realizando as mesmas tarefas, sem possuir um sistema único de informação. Segundo os especialistas, a demora no registro impede que tecnologias mais modernas cheguem ao mercado a tempo de impedir que novas pragas se alastrem nas lavouras. O agricultor, ele já desde 2005 sofre com o resultado medíocre desse sistema.
não é um sistema que o agricultor tem simpatia por ele. Os produtos não chegam, os produtos não se apresentam, a concorrência no mercado é muito baixa e o custo do agricultor brasileiro é muito alto. Nós entendemos que o registro de produtos genéricos é muito importante para garantir que o produto chegue ao agricultor e para que o preço chegue num nível ótimo, mas também é muito importante se aprovar novos registros aqui no país. São novas tecnologias que estão disponíveis no mundo todo, em países de agricultura que são competitivas à agricultura brasileira, e os agricultores não podem usar essas tecnologias porque elas demoram muito para ser aprovadas. Hoje nós estamos levando para moléculas novas cerca de 2, 3 anos para analisar um produto. Não é o tempo de análise na mão do técnico. Esse tempo de análise na mão do técnico ele é até menor do que é na EPA nos Estados Unidos. O nosso problema é a demanda é maior do que a nossa capacidade de registro. Você precisa usar desses mecanismos de produtos agroquímicos para combater essas pragas e salvar a produção. A pessoa, quando diz que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos, precisa dizer quanto nós produzimos de soja, quanto nós precisamos de milho, quanto nós precisamos de arroz. Então, e quanto aumentou a safra no último ano, ou nos últimos 5 anos, ou nos últimos 10 anos, em relação a uma área plantada menor. Então, nós estamos protegendo as florestas, as áreas, produzindo mais no mesmo espaço. Então, isso é sustentabilidade. E os produtos usados têm que ter controle rigoroso do ponto de vista dos órgãos reguladores, entre os quais a nossa Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E está pronta para ser votada pelo plenário uma proposta que garante indenização aos donos de terras que forem declaradas indígenas. O pagamento leva em conta o valor da terra nua, o que não ocorre hoje. Os índios são donos das terras que tradicionalmente ocupam. É o que determina a Constituição de 88. Para garantir esse direito, o governo federal faz a demarcação e a homologação. Segundo a FUNAI, hoje existem 419 terras indígenas regularizadas no Brasil, um total de 105 milhões de hectares, representando 12% do território nacional. 98% se concentram na Amazônia. De acordo com a FUNAI, os índios não têm o controle pleno de 8% das terras regularizadas. Nesses locais, há conflitos com os brancos. E isso acontece porque, no passado, colonos receberam títulos de domínio e concessões do poder público. Só que depois, essas áreas foram declaradas indígenas. Uma proposta de emenda à Constituição, apresentada pelo senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, garante indenização aos colonos detentores desses títulos. Hoje, o pagamento leva em conta apenas as benfeitorias. A proposta inclui o valor da terra nua. A indenização só vale para os títulos emitidos até 5 de outubro de 88, data da promulgação da Carta Maior. O texto já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e está pronto para ser votado pelo plenário. Para muitos senadores, a indenização é justa. Não vamos chamar essas pessoas de grileiros, de invasores. Pessoas que foram enganadas, que por uma razão ou outra foram levadas a uma localidade para poder produzir e agora estão tendo essas dificuldades para poder continuando a produzir para o nosso país. O senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, apresentou um voto em separado. Para ele, a proposta vai favorecer malfeitores e golpistas. O relator, senador Luiz Henrique, já falecido, estabeleceu algumas regras. O detentor tem que apresentar não só o documento, mas comprovar que teve prejuízo com a declaração da terra indígena. A posse também não pode ter ocorrido de forma violenta. Para outros senadores da região amazônica, a proposta pode pacificar conflitos. Faz um reconhecimento que a pessoa foi para ali induzida pelo próprio Estado, paga-se o valor justo e a pessoa vai compreender que aquela terra ele pode comprar com aquele recurso, comprar uma outra propriedade. Essa lei ela vai trazer aí uma pacificação nessa zona de atrito que fica tempos, isso gera um questionamento jurídico muito grande, de ordem que não traz a paz para a questão. É necessário que o Estado arque com a responsabilidade que indenize aquelas pessoas de boa fé que ocuparam as terras. Isso aí é absolutamente necessário para que a gente possa demarcar e homologar os territórios indígenas que ainda estão pendentes. O Senado agora fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras notícias. Boa tarde.